Cris, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast. Hoje a gente vai falar de comunicação, uma das habilidades aí mais requisitadas no mercado e também assim de extrema importância para os negócios. Eu sou a Caroline Aguiar, coordenadora de conteúdo na Rede Mulher Empreendedora. Não tô aqui sozinha, tô aqui com a Karina. Oi, gente. Eu sou a Karina Souza, jornalista e produtora do Elas Mandam. E a gente está com duas aqui convidadas muito especiais, Cris e Cris, vou apresentar elas para vocês. Primeiro, Cris Pelágio, jornalista, comunicadora e palestrante, trabalhou por mais de 20 anos na Rede Globo e ao longo da sua carreira atuou aí em coberturas importantes como a morte do Papa João Paulo II, o funeral da princesa Diana. E é um prazer te receber aqui, Cris. Seja bem-vinda. Imagina, prazer é todo nosso. Ainda bem que ela não apresentou crises, né? Gestão de crises. Pois é. Maravilhoso. Saiu um negócio daqui. Opa! E para completar a nossa mesa, a Cristiane Silva Pinto, que é co-líder de Solução na Mesa, foi gerente de marketing no Google Brasil, ativista e fundadora do comitê Afro Googlers, membro do conselho do Renova BR, Forbes 30 Under 30, MIPED 21, TEDx Speaker e é mestre em comunicação e informação pela Universidade de Provence, na França. Cris, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com a minha dupla, com a minha xará. Vamos nessa. Muito bom. Eu vou começar, né, nosso assunto é comunicação, e eu vou começar perguntando para vocês, assim, comunicação, hoje em dia, é uma área estratégica para qualquer empresa, né, grandes empresas, pequenas empresas. E como vocês viram essa evolução do papel da comunicação nos negócios aí nos últimos tempos? Quer começar? Mas tem mais experiência do que eu, vai. Vamos lá. A comunicação, na minha opinião, é o caminho. A comunicação é fundamental em qualquer segmento, em qualquer área hoje em dia. Se a gente pensar em negócios especificamente, a comunicação ativa equipes que ativam os lucros, que ativam as vendas, que ativam os negócios. Então, no final das contas, isso dá mais dinheiro para o empresário, isso dá mais dinheiro para o executivo. Uhum. É fundamental a comunicação nessas áreas, nesses segmentos todos, na minha opinião. Não tenho a menor dúvida disso. Comunicação é o caminho de fato. Concorda, Muito Cris? bom. Totalmente. Não, e ainda nesse momento que a gente tá assim, é híbrido, o modelo de trabalho é híbrido, tem gente que voltou presencial, tem gente que voltou, né, tem gente que tá 100% remoto. Então, não só, como a Cris já falou, é uma forma de você vender mais, alcançar mais pessoas, mostrar o que você tem de especial, né, gerar oportunidade de venda, de negócio, como também a comunicação nesse momento, né, entre as equipes, sendo importante para fomentar aquela cultura daquela empresa, manter todo mundo engajado, manter todo mundo motivado, né? É outra forma também de se comunicar que a gente tem hoje tem gente que está numa cidade, tem gente que está no escritório, então, quando que você vem pro escritório e tal, porque, né, até esse híbrido deixou assim, você nem sabe que o dia que a pessoa tá lá, que não tá, que ela tá de casa, o dia que ela teve médico, o dia que ela foi pegar a criança na escola. Então é isso, né? Comunicação não só é importante para o seu público externo, você acertar o tom, mostrar o que a sua empresa tem de especial, o que o seu produto tem de especial, gerar essa oportunidade, como também como cultura, né, interna, também é cada vez mais importante nesse momento que a gente começa a trabalhar mais e mais de forma não sincronizada, né? Eu costumo brincar, porque tem muita gente que diz, mas não tá lá na descrição do meu crachá, ou desculpe o meu inglês, na minha job description, é que eu seja que eu tenha que ser um porta-voz, ou que eu tenho que falar pela empresa. Gente, assim como nós comemos e bebemos e respiramos todos os dias, nós nos comunicamos todos os dias. Sim. Que seja de forma oral, verbal ou escrito, ou através de e-mails, através de mensagens. Então, é exatamente o que a Cris disse. É a comunicação como um todo, é a comunicação interna e a comunicação externa. E a gente pode treinar muito das estratégias de comunicação no nosso dia a dia. Sim. Mas eu não falo com o jornalista todos os dias, mas eu não faço apresentações todos os dias. Ok, mas você fala todos os dias, né? Sim. Dentro de casa, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, com seu chefe, com seu subordinado. Então, vamos usar as estratégias de comunicação no nosso dia a dia para que na hora que você tenha uma apresentação importante ou uma entrevista importante, aquilo seja mais natural para você, que você esteja mais confortável naquela Sim, posição. sim, Com certeza. totalmente. E tem um movimento agora, assim, que os consumidores, né, falando de marcas para os consumidores,
é uma exigência também de transparência, né? Então, assim, o modo de ver o marketing, o que você comunica da sua marca tem mudado muito, né? As pessoas estão exigindo esse comportamento. E aí, como que vocês acham que a comunicação em si se coloca nesse cenário, onde tem essa exigência das pessoas? Perfeito. Bom, a gente está vivendo num momento, pensando em tendência de comportamento, em que os consumidores estão cada vez mais esperando um posicionamento mesmo das marcas, né? Então, o nosso mundo os recursos são finitos, né? A gente está vendo aí o mundo acabando em velocidade acelerada. Então, cada vez mais as pessoas, na hora de comprar, na hora de consumir, elas pensam: o que essa empresa está fazendo de diferente, né? O que essa empresa está trazendo de um impacto positivo para o mundo também, além de, né, só tirar recurso, o que ela está devolvendo? Então, esse lado do engajamento, de devolver algo para a sociedade, tem sido cada vez mais importante, é uma crescente, e obviamente que aí o consumidor vai procurar isso na comunicação das empresas também, vai procurar isso na sua embalagem, vai procurar isso na sua comunicação, no seu posicionamento nas redes sociais, né? Então, a embalagem que é biodegradável. Esses dias eu comprei lá até um negócio, veio com um negócio de milho, eu já saí comendo. Sabe, o estruso de milho na caixinha, ao invés de você colocar agora aquele monte de plástico, vem uns negócios lá de milho e pronto, já abri o produto, já sai comendo o negócio que vem pra proteger o produto. Então, sabe, de desperdício zero. E aí tava lá escrito, né? Isso é feito com um negócio de milho e corante. Antes eu já tinha sentido o cheiro, já tava comendo antes de saber que podia comer. Ufa, que bom que pode comer. Gente, cheiro de Cheetos, não tinha como. Já tava comendo antes de ler, né? Mas enfim, a gente vai lá e procura, né, esse posicionamento que encontre de frente com os nossos valores. E tem um lado também que a gente está nessa era, né, super conectada, e a gente está vendo aí a Gen Z também, né, crescer, amadurecer, agora estão virando a nova geração de consumidores. E essa galera, especialmente, mas que é uma tendência como um todo, a gente também está no momento que o consumidor se vê cada vez mais como protagonista, né? Então, qualquer um hoje comprou um produto, teve uma experiência, vai lá, grava um vídeo, sobe contando como foi, ajuda outras pessoas. Então, o consumidor também quer ver marcas que falam com ele desse lugar, né? Que não precisa ser, é um expert quem sabe tudo, ou é aquela ou aquele blogueiro, blogueira que sabem tudo. Não, nós pessoas, né? Nós, os meros mortais, digamos assim, a gente também sabe, né? Falar o que é melhor, o que é pior, o que funcionou para sua pele, para o seu cabelo, para o seu corpo, né? Comparado a outra marca. Então, a experiência de cada um de nós também é muito importante, e dar esse protagonismo, né, para os consumidores, para as consumidoras é muito importante. Então, marcas que conseguem criar essa comunidade ao redor, né, fomentar esse protagonismo da sua comunidade, dos seus consumidores, que conseguem comunicar os seus valores, né, o seu posicionamento, tudo isso tem sido cada vez mais importante, pensando nessas tendências aí de comportamento que a gente tem visto. Eu sou a louca dos números, dos dados, tá, gente? Acho que na comunicação isso é fundamental, porque a gente tem que juntar as duas coisas. Saber contar bem uma história, o tal do storytelling, que nada mais é do que contar bem uma história, que é o que fica na cabeça das pessoas, junto com números, com dados. Por quê? Número é matemática. Matemática é ciência exata, as pessoas acreditam nisso. Então, isso tudo para dizer, pegando um gancho aqui da Cris, há pesquisas recentes que foram feitas falando exatamente isso que ela nos trouxe. É impressionante a diferença que você vê do consumidor de antigamente para o consumidor novo, o que ele olha numa marca antes de consumi-la. Hoje em dia, o consumidor jovem, ele tem muito mais essa preocupação com o meio ambiente em geral, com sustentabilidade, com diversidade, com pluralidade. Essa marca tem preocupação com isso? Essa marca tem líderes mulheres? Essa marca tem líderes pretos? Essa marca tem a comunidade LGBTQIA+. É identificação. Isso é pesquisa. Não tem como brigar. E a transparência para comunicar isso tudo. Porque também não adianta, né, Cris? Temos a meta de ter equidade de gênero em 2026. Aí chega lá, ticou. Só que não basta você inserir, você tem que incluir. E para isso tem que ter todo um letramento, uma ajuda. Na primeira dificuldade, não. Tem que insistir.
Sim. Tem que ser realmente ações com intenção para que isso faça diferença. E a comunicação ajuda a mostrar para o mundo e para esses novos consumidores o que aquela marca está fazendo. Sim, E ter a com certeza. coerência, né? Sim, claro. Que a gente fica assim, como a Cris falou, eu adoro. Mas é isso, como a Cris falou, não adianta só falar que está fazendo, Não. né, Cris? Não, tem a comunicação, tem a transparência, mas tem a coerência Com também. certeza. E pode ter certeza que os consumidores estão de olho nisso, né? É. Se é apenas um discurso ou se realmente é uma prática daquele negócio, né? Sim. E aí veio a história. Não adianta você ser o melhor comunicador do mundo, o melhor orador do mundo, ter uma equipe incrível, faz uma comunicação sensacional, se você não vender um produto adequado, um produto que realmente faça aquilo tudo que a sua comunicação está mostrando, que você não tenha um bom serviço, porque aí, gente, não é milagre. Comunicação não faz milagre também. Exato. Né? E a coerência, como Sim. disse a Cris, tem que ser coerente com aquilo que eu tô comunicando, né? Sim, com certeza. E eu ia perguntar para vocês, assim, sobre os influenciadores, né? O quanto que eles entraram aí para fazer um papel importante dentro da comunicação de marcas. E eu vou juntar com a nossa próxima pergunta, que vem junto com a revolução das mídias sociais. A Cris trouxe um pouco de geração Z, né? O pessoal que tá aí, principalmente TikTok, mas enfim, a gente tem Instagram e outras redes. E aí tem uma outra coisa relacionada com isso também, com essa questão de trend e tudo mais, a gente discute um pouco a criatividade na comunicação. E aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês enxergam essa intersecção, né, desses novos meios de comunicação, essa questão da criatividade dentro do que as redes sociais se propõem e como usar isso aí alinhado com os objetivos de negócio, tanto de grandes marcas quanto das pequenas, que são o público principalmente aí da Rede Mulher Empreendedora. Perfeito. Quer começar, Cris? Fica à vontade. Já fazendo a troca. É. Bom, difícil essa pergunta, né? Eu acho que bom que hoje em dia a gente tem mais ferramentas que estimulem o uso da criatividade, né? Então, o que antes levava horas para fazer ali num programa super complicado, que nem todo mundo tinha acesso, hoje tá no celular, tá na mão, tá disponível, muitas vezes de forma gratuita, tem tutorial. Então, obviamente que isso democratiza e leva essas ferramentas, né, de criatividade para mais pessoas. Então, pô, é demais, né? Você abre ali o feed de um Instagram, de um TikTok e vê pessoas reais mesmo produzindo conteúdo, né? Você vê tia, você vê idosos, você vê a galera jovem, mas você vê, assim, de tudo. Tudo bem que tem uma predominância da galera mais jovem, mas tem muita gente. Tem gente da roça mostrando né, o dia a dia lá com o pintinho, E a que galinha. viralizam E também. demais, assim, demais. eu sou fã desse tipo de vídeo, assim, que mostra, né, um Brasil real e tal. Obviamente que a gente ainda tem muitos problemas de que a internet realmente chegue a todo mundo, né? Que um celular, um computador chegue a todo mundo. Mas a gente já vê muito mais essa democratização e esses Brasis mais conectados, né? A gente consegue até mesmo ter mais informação, por exemplo, sobre questões indígenas, que antes era muito distante pra gente, a gente não conseguia nem acessar, quanto mais, né, entender que também é uma luta nossa, digamos assim. Mas, então, acho que isso é muito massa, essa questão de democratizar certas ferramentas que ajudam, né, a colocar essa criatividade pra fora. Eu acho que tem uma questão muito difícil também pela qual a gente está passando como sociedade global, que é a questão, obviamente, de fake news, né? E quanto, agora a gente tem aí a gente falou do Papa João Paulo aqui. Não sei se vocês viram algumas. Acho que já uns 2 meses saiu uma foto, né, do Papa bem estiloso. Eu desejei demais aquele casaco. Era o Papa Francisco. Era o Francisco, verdade, é o Francisco. Olha, o Bento tá lá, gente, faz tempo essa. Então, assim, eu desejei aquele casaco tal, não sei o que, e aí depois a gente descobre que é IA, né? Então, realmente, a gente tá também num momento que a gente precisa entender aí, né, as limitações, como comunicar de forma adequada, que aquilo foi, por exemplo, construído por uma IA, se não. Mas é isso, né? Ferramentas que facilitam o dia a dia, que transbordam criatividade. E aí eu tô muito, a Cris também é jornalista, então provavelmente ela vai concordar comigo. Acho que senso crítico, né? O senso crítico, o pensamento crítico
eu considero uma das habilidades mais importantes no dia de hoje, porque sempre foi, né? Mas especialmente para navegar esse mundo de pós-verdade, de você não saber o que foi IA, o que não é, o que é uma fake news. Sim. Então, o senso crítico, o pensamento crítico, realmente duvidar, ir atrás, procurar fontes, né? Tava falando aqui um dado, a Cris já trouxe. Pô, eu gosto de trazer isso, mas com números, com pesquisa. Então, ir atrás, ir à fonte, ver a data, né? Tudo mais. Eu acho que isso é muito importante da gente não perder de vista. E pensando nos pequenos negócios, especialmente, é bom e é ruim, né? Porque geralmente a pequena empreendedora, muitas vezes é o sozinho, né? O eu empreendedor, Sim, eu total. empreendedora. Então, quando a gente adiciona ainda, tem que trabalhar tem que cuidar do fornecimento, tem que fazer o produto, tem que prestar o serviço, tem que cobrar, tem que pagar as contas, não sei o quê. E ainda tem que fazer a comunicação, né? E ainda tem que ser um influenciador, um produtor de conteúdo, ainda tem que cuidar, né, da presença da sua marca nas redes. Realmente é muita coisa. Então, porém, é o que está sendo esperado ao mesmo tempo, né? Qualquer uma de nós, assim, também, como consumidora. Pô, você quer saber se uma marca é legal? Tá pesquisando? Você vai lá, procura, vê se alguém já postou usando aquela marca, né? Faz a sua pesquisa. Você também acaba esperando, né? Essa presença das marcas nas redes. Então, o que eu diria para os pequenos negócios é que sim, tem muita oportunidade aí de se conectar com a sua audiência, de mostrar o que você tem, né, para oferecer, por que a sua marca se diferencia de outra, a sua própria história, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, é muito trabalho, então eu diria que é importante procurar coisas que facilitem a sua vida. Então existem aplicativos, existem plataformas que realmente agilizam esse processo. A gente estava falando aqui da IA, né, puxando... Bom, era gerente de marketing no Google, então claro que você fala um pouco melhor das ferramentas do Google, mas tem uma ferramenta, por exemplo, que ninguém conhece muito, que chama Kit de Marketing. Então, uma empreendedora ou um empreendedor que já tem um perfil ali no mapa, pega... Se conecta, linka o seu perfil do mapa ali do Google com o kit de marketing. O que o kit de marketing faz? Vai gerar um monte de cartaz, post, adesivo, Nossa, que interessante. tudo automático, já com as informações que estão no seu perfil. Então, se alguém deixou um comentário lá, adorei o negócio da Carol, fui super bem atendida. Pronto, já gera um adesivo, gera um cartaz, você só imprime e coloca lá, ou só gera o post e posta na sua rede. Olha, uma dica Ou então, maravilhosa para as nossas a gente empreendedoras. está aberto de segunda a sexta, das 8 às 17. Em vez de você ficar lá digitando, fazendo post, pronto, já entrou em um clique, já gerou, você já postou. Então, procurar esse tipo de ferramentas que às vezes estão disponíveis, a gente só não tem informação, para facilitar a sua vida, já que é tanta coisa, mas ao mesmo tempo é importante ter essa presença. Hoje em dia, cada vez mais importante, não tem como deixar de estar presente. Então, um jeito de facilitar, pelo menos, para não ficar de fora, né? Sim. E criatividade se aprende. Muita gente fala, mas eu não sou muito criativo. Você consegue desenvolver a sua criatividade. Veja podcasts como esse daqui, participe de cursos, de workshops, tem muita coisa online de graça que ajuda a gente a ativar nossa criatividade. Isso que a Cris falou, essas ferramentas... Gente, eu sou completamente apaixonada por inteligência artificial generativa. Aumenta a nossa produtividade de uma maneira absurda. Não é um monstro. As pessoas dizem, porque tem medo e tal. Não é um monstro. Vamos aprender a usá-la. Por quê? Usando isso, a gente consegue ter mais tempo exatamente para desenvolver nossas outras soft skills, nossas habilidades comportamentais, como criatividade, como empatia, como gerir aquele negócio. Você acaba tendo mais tempo para se dedicar ao que você de fato precisa. A gente ouve muito isso, né? Eu tô muito ali no dia a dia operacional, então eu não consigo ficar pensando em alguma campanha nova, em alguma, que não seja uma campanha, ou qualquer coisa, algum post diferente. Se a gente tiver mais tempo para isso, e aí a IA ajuda bastante. Aí dando exemplo aqui, o ChatGPT, que é o mais conhecido atualmente. Gente, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Porque assim, eu quero dar um beijo. E existe versão de graça. Sim. Coloca lá, ChatGPT. A gente só tem que aprender a fazer as perguntas certas, os chamados prompts, os comandos certos. Se você quiser que ele te mande um texto
educado, comece, por favor, ChatGPT, será que você poderia, blá, 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 e vai pedindo para ele cada vez mais se adequar àquela sua linguagem. Não é difícil. A gente só não tem que ter medo, tem que chegar e fazer. Sabe, essa ferramenta do Google que a Cris acabou de falar é sensacional. Midjourney também, que faz as coisas das ilustrações. E isso ajuda muito, gente, muito. Então, vamos deixar de ter resistência e para pequenos empreendedores, então, sentar ali na frente do computador, vamos tentar aprender. Tem um monte de curso de graça, explicando essas ferramentas, esses aplicativos. Isso ajuda muito, muito. Ainda mais quem é eu, empreendedor, como a Cris disse, que é uma pessoa só que faz tudo, né? Economiza tempo, exato. Nossa, não, eu gostei da resposta agora sua, Cris, porque você já falou de 2 mitos, assim, que aparecem muito entre as empreendedoras. A da criatividade, que, nossa, com frequência elas perguntam, como que eu faço pra ser criativa? Criativa, tipo, é um dom, você nasce com um dom de ser super criativo. E aí, assim, você começar falando que criatividade se aprende, eu acho que isso... Já desmistifica muito pra ela, já facilita muito. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, né? Exato. E olha só, usando essas ferramentas todas aí, você acaba tendo mais criatividade. Exato. Não, elas ajudam e ajudam na criação também. Sim, não, e o uso da tecnologia também, que é isso. A gente sabe que, né, por pequeno negócio, elas têm toda esse conjunto de atividades, e às vezes aprender mais uma coisa acaba ali, enfim, você tem que decidir, né? Faça uma venda, aprendo numa nova ferramenta, mas se faz necessário. E sabendo, acho que o ponto também da Cris Silva é de você saber quais ferramentas usar também, né? Você não precisa estar em todas, a gente sempre fala isso. Não, senão você enlouquece. Exato, então assim, saber selecionar isso é bem importante. E aí, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, e acho que talvez até começando pela Cris Pelágio, que já comentou com a gente do curso de comunicação, tá aí ensinando outras mulheres a se comunicar. Quais são os principais desafios que você vê hoje, assim, para pessoas e empresas na comunicação? Tem muitos desafios. A pessoa tem que sentar, pensar na mensagem que ela quer passar, sobre aquela marca dela, sobre aquele serviço dela. E sempre eu bato muito nessa tecla. Gente, comunicação, para ser eficaz e eficiente, ela tem que ser objetiva. Sabe? Tem que ir direto ao ponto. Não adianta, as pessoas não têm saco para ler texto muito longo. Isso é não importante. têm saco para ver vídeos muito longos. Então, comece logo com o mais importante. Me traz o mais importante. O que você quer passar com essa sua mensagem? Sem enrolar muito antes de chegar. Eu vejo muito falta de objetividade na comunicação das pessoas. E aí, gente, não chega lá. Isso eu senti muito. Eu passei 26 anos trabalhando na TV Globo, eu postava em ano bissexto, né? Não me preocupava com isso. E aí, quando eu resolvi pedir demissão, porque tinha um outro universo acontecendo aqui, eu queria entrar nesse universo, mas por absoluta falta de tempo, eu não conseguia. Nos meus últimos meses na Globo, eu ficava 4 horas no ar. Isso só no ar. O jornal tinha 4 horas. Fora preparação e tal, vocês sabem como é. Nossa, podcast. Imagina um jornal durante 4 horas. E era exatamente esse universo da tecnologia, inovação, tendências narrativas emergentes. E aí eu mergulhei nisso completamente. Pois bem, eu tenho que postar todos os dias, né? Aí você comecei a ler um monte de coisa, fazer curso, não sei o que e tal, nananã. Os primeiros posts, até hoje meu marido fala isso. Ficou muito longo esse texto. Nem cheguei no meio. Meu marido, tá? Então, assim, porque eu falo, tudo bem, você tem que pensar, Fernando, que eu quero levar conteúdo para as pessoas, né? O que eu trago é conteúdo. Eu faço um post sobre comunicação não violenta, tem que ser um pouquinho maior, tudo bem. Mas vamos trazer logo no começo o que é principal. Algumas dicas que são muito boas. O verbo achar, em português, é uma desgraça porque ele causa dubiedade. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, se eu começar um vídeo, bom dia, eu acho que eu vou explicar hoje um pouquinho pra vocês. Nossa, Jesus acabou, me né? ajuda. Não dá, Acabou. não dá. Verbo achar, joga fora. Vai direto pro que você quer explicar. Mas pode ficar arrogante. Usa eu acredito. É mais forte, é mais firme, traz mais segurança. Diminutivo. Vou explicar um pouquinho. Que pouquinho? Sabe? Isso diminui
diminui. Então por que eu vou prestar atenção se ele não vai explicar tudo? Sim. Né? Se a gente quer ter uma comunicação positiva, o Churchill falava em relação aos números, que os números sempre podem nos ajudar, nos favorecer. A gente faz isso muito em mídia, né? Se o número absoluto ele parece mais pomposo, uso o absoluto. Se o número percentual parecer maior, vou usar o percentual. A gente também pode fazer isso com as palavras. Porque se eu estou numa comunicação que eu quero que seja positiva, eu vou usar a palavra dificuldade ou problema se eu posso usar desafio. 100% das Sim. vezes você pode substituir. Em mídia, quando a gente vai falar de uma facção criminosa, por exemplo, a gente usa o chefe da facção, a gente não usa líder, porque chefe tem uma conotação negativa. Então, Olha, use que líder em interessante. vez de usar chefe, pode Sim. reparar. Use líder em vez de usar... É metacomunicação, né? Use líder em vez de usar chefe. Eu faço muito treinamento para engenheiros e eles têm mania de falar planta, o site, quando eles querem falar da fábrica. A gente planta isso aqui. Planta essa samambaia. Sabe, site é site da internet. É Ou verdade. médicos que falam as drogas, quando eles estão querendo dizer drogas lícitas. Sim. Para o brasileiro, droga é cocaína, crack e maconha. Exato. Sabe? É droga ilícita. Sim. Então, usa remédio, usa medicamento. Então, dentro da sua área, tente usar palavras que sejam sinônimos, que tenham uma conotação positiva e que sejam de mais claro entendimento para o brasileiro. Porque a nossa comunicação não é o que sai da nossa boca, é o que entra no ouvido do outro. Ela só é eficaz se o outro entender exatamente o que eu tô falando. Nossa, Então, perfeito. E é treino, né? Praticar. Porque todo mundo Nós não viu, nascemos todo falando mundo vê a assim. Cris, assim, falando maravilhosa, e é muito treino, né? Pô, O que a Cris 26 falou. anos apresentando jornal todos os dias. Até hoje o marido dela fala, tá bom, então assim, E até hoje eu ainda tenho um crítico em casa. é difícil mesmo. Cris, e pra você, quais desafios você vê, assim, pras pessoas e empresas? Ai, gente, é que a Cris, assim, ela já cobriu muito bem, né? Mas eu acho que... Olha a vice, Cris. Eu acredito. Eu acredito. que- É natural a gente É fazer que no isso. caso estou dando a minha opinião, né? Não, Então, assim, mas nesse Fábio, caso, eu acho tá que... bom. Eu falo, eu acredito. Mas é verdade, eu acredito. É, melhor. Que eu já vou ter Mais um forte. coaching. Uma mentoria já. Não, difícil, assim, chover no molhado, eu acho, falar em cima da Cris, porque ela já abordou bastante. Mas não posso deixar de destacar essa questão, né, do treino, realmente. Porque é difícil, e especialmente ser objetivo é muito difícil. Muito. Ir direto ao ponto é muito difícil. Uhum. Então, conta com a tecnologia, conta com inteligência artificial, que a Cris tanto falou, conta com a ajuda de alguém. Pede pra alguém ler o seu texto, vai fazer lá o post ótimo. falando do seu negócio, né, na internet. Pô, filha, filho, irmã, tia, amiga, dá uma lida, o que você achou? Você compraria? Você seguiria essa marca? Isso, boa. Né? Então, também a gente pode contar com as pessoas que estão em volta da gente, que foi a Cris mesmo que trouxe. Então, é isso. Acredito que é isso que a Cris já falou muito. Não precisa chover no molhado. Vamos ser objetivas, Concordo né, Cris? com Muito você. bom. E, para fechar essa parte das nossas perguntas gerais, eu queria, entender com vocês como que vocês acham que as pessoas conseguem escolher conteúdo relevante? Porque estamos aí sendo bombardeados, né, por conteúdo e comunicação de vários formatos, como a gente falou. Como consumidor, escolher o que de fato é relevante e faz diferença para seus objetivos. Pode ser de negócio ou pessoal. Perfeito. Bom, a gente precisa priorizar, né? Prioridade é tudo, tanto para ser objetivo, você tem que priorizar a informação que mais importa, a informação essencial, e cortar o que não é essencial. Escolher é sempre uma renúncia também, Exatamente. né? É difícil da gente. Ser adulto é difícil. É. Quando a gente prioriza alguma coisa, outra coisa fica de fora, né? E nesse momento, seja para comunicar, ou seja, você consumindo conteúdo, você precisa priorizar, porque é muita coisa, senão a gente vai ficar travado o dia inteiro fazendo isso aqui, né? Não vai ter tempo suficiente para... Porque, assim, não para de sair exato. conteúdo. Sim. Então, vocês podem ver, tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui. Você fala assim, hoje eu tenho um tempinho. Ai, que bom, vou conseguir adiantar tal coisa. Chegar em casa, vou fazer aquilo, vou fazer outra.
Aí você chegou em casa e fez o quê? Pegou o celular. Acabou. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Pronto, Quando passou. olhou, tá 2 horas ali. Exato, passou Nossa, 1, gente. 2, 3 horas, assim. É assustador. É assustador, pra não É. falar, né? É assustador a nossa capacidade de ficar ali, né? Totalmente viciados em passar e ter essa dose de serotonina, de dopamina rápida, e aí passa pro próximo conteúdo. Então, se a gente não priorizar, tanto como marca, né, como negócio, a gente vai ficar louco tentando falar com todo mundo, tentando falar sobre tudo, tentando estar em todas as redes sociais, né, faz o perfil do produto tal, faz o perfil do podcast, faz o perfil não sei o quê, faz o perfil, né, então a gente precisa, é isso, uma escolha é uma renúncia, então onde eu vou me focar? E fora que dá o famoso FOMO, né? Nossa, sim. Né? O medo. Exatamente. Desculpa, imagina, dei spoiler isso do que quer você ia dizer que a falar. gente tá em Estamos em sintonia. sintonia total. Aqui é assim. Então, porque é isso, porque senão a gente é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, esse medo de estar perdendo alguma coisa. Não adianta, a gente vai perder alguma coisa, não tem como, a vida é isso. E a gente precisa fazer as pazes com isso, né? De estar em paz com isso. De novo, tanto como marca como consumidor, porque senão não dá conta, gente. E aí sempre vai parecer... não tem, eu acho que não é um problema, tá? Porque eu acredito que não seja um problema, até porque eu tenho um pouco esse perfil do generalista, né? Que é a pessoa que ela tem um monte de interesses, aprende tudo, mas ela não faz tudo como um grande especialista, né? Porque você sabe de tudo, mas você não se aprofunda. Então, quando a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, um perigo também é esse, de ser muito superficial, né? De ficar na superficialidade. Então, assim, como marca, escolha as suas batalhas, né? Escolha a sua prioridade, escolha... eu gosto muito, uma vez eu estava muito mal, assim, emocionalmente. Eu lembro que a minha psicóloga, ela falou assim pra mim, é que nem você chegar e tentar organizar uma casa, um novelo, tudo de uma vez, não tem como. Você tem que escolher, pensa num novelo ali todo embaraçado. Você precisa pegar a pontinha dele e aí você vai enrolando, e você vai organizando, e você vai enrolando. Quando você vê, você organizou tudo. Mas não dá pra fazer tudo de uma vez. Então é um pouco isso, assim, como marca, escolha. Você tá começando, como que você vai criar a sua presença ali na internet? Que tom de voz você usa, como a Cris já trouxe, até mesmo para poder colocar lá no chat GPT, né? No chat GPT. Então, assim, escolha qual produto é o principal, com que audiência você quer se conectar, que serviço, vai fazer uma promoção, vai focar nessa comunicação. E como consumidor também, né? Então, quais marcas realmente, né, se conectam com você? Quais influenciadores, influenciadoras realmente te deixam bem, te trazem conteúdo novo, né? Te trazem informação que se conecta contigo, ao invés de ser só, puxa, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter esse corpo, né? Poxa, essa família perfeita aqui, isenta de defeitos, a minha, né? Gente brigando aqui atrás, essa gritaria. Então, assim, vamos, né, saber priorizar, jogar fora o que não agrega, porque aí realmente, como a Cris também disse, sobra tempo pro que realmente importa. Sim. E eu tenho muito FOMO também. Nossa, eu mesma tô trabalhando isso em mim. Nossa, assim, se eu não vou em um evento, se eu não assisto filme tal, se eu não assisto a série tal, né? A gente fica assim, putz. E aí tá todo mundo falando daquele assunto, aquele burburinho, ou você vê o pessoal postando. Mal, aquela festa que você falou, hoje eu não posso, tô cansado, tô doente, aí você vê todo mundo postando. Foi a assim, melhor do poxa, mundo, foi né? a melhor do mundo. Não, sabe? Tipo, tudo bem. De repente, você também outras terão, você outras vai terão. também, tá tudo Aquele certo. produto que esgotou agora mesmo, gente. Tava a marca aí, a Carmex, lançou a parceria com a Fini. Todo mundo atrás. quer. Gente, quantos gloss existem com diferentes sabores de morango, cereja, banana, o que for. Com mas cheirinho, só com cor, porque mas é aquele. tá todo mundo falando o negócio tá esgotado. Então aqui fica a lição pra todo mundo, é pra gente consumidor saber priorizar, usar bem o seu dinheirinho, não ir na onda, porque sempre vai ter uma próxima onda. E como empreendedor também fica aí, né,
qual pode ser esse hype, então. É. Né? Vamos se focar em, aproveitar, então, né? priorizar aí o que você quer dar esse gás aí na sua marca e comunicar, já que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, pra gerar esse novo Carmex aí da sua marca. Porque, gente do céu, até eu já tô querendo, obviamente, né? Sentir o cheiro, pelo menos, desse negócio. E tentar mudar o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, como a Cris disse, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, pelo JOMO, que é o Joy of Missing Out. A alegria exatamente. de você estar perdendo algo. Esse é meu mantra. É, lógico. Mas é difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E aí, uma outra dica para quem tá começando, olhe os seus possíveis concorrentes. É fundamental. A gente tem que saber o que as pessoas estão fazendo, de bom ou de ruim, né? E muitas vezes a criatividade vem... não dá pra inventar roda, gente. Não, eu vou inventar... Não vou inventar roda. Mas você pode melhorar alguma coisa interessante que essa pessoa tá fazendo, juntar com uma outra coisa interessante que o outro tá fazendo, e você já também sabe isso aqui não funciona. Então, tá sempre de olho nos possíveis concorrentes é fundamental. É conhecer o seu público e saber o que ele exige, tudo, gente. né? É bom você ter falado isso, que eu sempre uso essa frase. É fundamental você saber para quem você está falando. A sua audiência, o seu público. Se eu for falar de comunicação nas minhas redes sociais, evidentemente que eu vou usar um tom de voz mais descontraído, que eu vou usar uma linguagem super objetiva, direta, acessível, porque é uma audiência heterogênea. Eu não sei exatamente quem tá ali. Se eu for falar do mesmo assunto para mestrandos e doutorandos, eu posso usar uma linguagem mais rebuscada, eu vou citar muitas fontes de pesquisa. Então, é fundamental a gente identificar para quem eu estou falando. Então, eu vou montar um negócio. Quem é o meu público? Para quem eu quero vender esse serviço? Para quem eu quero vender esse meu produto? Com certeza. 100%. É isso, gente. E essa questão de conhecer o público e conhecer para quem que ela quer falar. A gente recebeu a história da Débora, ela é daqui de São Paulo, a nossa história empreendedora de hoje. E o título que ela enviou, o título da história que ela enviou é Como eu consegui uma entrevista na televisão sem conhecer absolutamente ninguém que pudesse me arranjar um contato na TV. Então, ela fez acontecer, ela aproveitou essas plataformas de jornalistas que têm os contatos, enfim. Ela tem uma startup que trabalha com atletas e, através dessas plataformas, ela conseguiu contatos de alguns jornalistas. E ela, enfim, foi atrás, tentou mandar e-mail, mandou alguns releases e não estava tendo uma resposta muito... enfim, não estava tendo respostas positivas desses jornalistas. E ela resolveu usar o bom velho método de ligar. Então, ela foi atrás desses jornalistas, fez uma lista e conversou com alguns deles até que, nessa questão de ir atrás e fazer acontecer, e falar, olha, meu produto é assim, assim, assado, eu preciso de falar com vocês sobre isso, eu preciso expor o meu produto na mídia de vocês. Ela conseguiu uma entrevista na televisão. E aí, essa equipe de televisão que era da Rede Globo foi atrás dela, conseguiram gravar e ela tá com uma reportagem para sair. Então, acho que também é isso muito de ir atrás e fazer acontecer, né? Então, eu queria que vocês comentassem. Será que foi a melhor forma? Será que realmente deu certo? Será que dá certo para todo mundo? Enfim, ela fez acontecer da maneira que ela poderia, da maneira com os recursos que ela tinha. E, enfim, conseguiu fazer com que desse certo. E cada um vai usar uma maneira diferente. Parabéns, Débora. Achei incrível a história dela. E me lembrou uma história que aconteceu comigo há 10 dias. Eu estava no Festival de Publicidade de Gramado. Fui fazer vários painéis lá. Inclusive um do Uma Sobe Puxa a Outra. Depois eu conto pra vocês. Dos nossos livros. E à noite, foi no feriado, né? Eu cheguei na terça-feira, trabalhei quarto o dia inteiro, quinto o dia inteiro, quinta noite meu marido chegou. Na sexta a gente ainda fez um painel, quinta eu fiz o dia inteiro o festival. Na sexta a gente fez um painel no Festival de Publicidade de Gramado. Eu estava à noite na rua, com meu marido, tinha acabado de jantar, tinha tomado um vinho e tal. Vem 2 mulheres atrás de mim, tipo, Cris, me reconheceram, me pararam, 2 jornalistas de um jornal local de lá. Falaram assim, nossa, a gente estava louco atrás de você, não conseguimos chegar em você no festival porque eu estava o dia inteiro no palco, então você fica lá atrás, né? Bastidor, chama a pessoa no palco, sai, depois volta, participa de um painel ou outro e tal. E assim, desculpa, mas a gente não podia deixar passar essa oportunidade. A gente quer gravar com você. Gente, ela já sacou o tripé, sacou o preparada. Juro. Eu não tava, falei assim, pera, pelo menos passar um batom. Não tava assim,
não existe não ter batom na bolsa. Eu estava sem batom na bolsa, sei lá. Falei, quer saber? Eu vou dar sem maquiagem, sem batom, não tem problema nenhum, porque eu me vi nelas. E é exatamente o que a Débora fez. Gente, o não você já tem, por que você vai ficar com vergonha? Exato. Vai lá, pede. Lógico, que foi incrível, adorei falar pra elas. Foi uma delícia o nosso papo. Então, a maneira pela qual você vai fazer, há N maneiras. A Débora tentou algumas e conseguiu voltando lá, como diz uma amiga minha, que é uma das maiores especialistas em inteligência artificial, ela, no tempo dos fenícios ou no tempo dos maias. Tecnologia antiguíssima. Essa coisa aqui, ó, nossa. E com ela deu Funcionou. certo. Então é isso, tem que tentar. Não adianta ficar sentado esperando acontecer. Tem que ir atrás, corre atrás. Parabéns pra ela. Tô louca pra ver a matéria dela no ar. Demais. Eu amo essa frase que a Cris falou do o não a gente já tem, né? Eu gosto de brincar com as minhas amigas que a gente corre atrás da humilhação. Da humilhação. Não, a gente já tem, a gente corre atrás da humilhação. Brincadeira, porque é colocando, se jogando que você vai conseguir alguma coisa. Agora, eu acho importante a gente pensar qual o objetivo disso. Sim. Né, Cris? Sim. Porque assim, então a Débora, ela queria falar com a televisão e mostrar pra televisão alguma coisa, mas que coisa é essa? Então, ela tinha muito claro na cabeça dela a mensagem que ela queria passar. Sim. Agora, não adianta você fazer tudo isso, correr atrás de contato, não, porque eu preciso falar com alguém na televisão, eu preciso postar no LinkedIn, ou eu preciso, o que for, sem um objetivo em mente, né? Mas que mensagem é essa que você quer passar? O que você quer mostrar? O que é, então, o que você tem pra falar? Então, eu acredito que, primeiro, a Débora Maravilhosa. Débora maravilhosa. Arrasou. Estarei mandando o link, a gente vai assistir aí Vamos. a sua entrevista, o que for. Já somos fãs da Débora, mas é isso, né? Precisa ter um objetivo muito claro em mente. Muito Pra bom. não desperdiçar, não queimar um contato, não Claro, desperdiçar essa chance, né, Uma gente? chance dessa, Entre não é outras, mesmo? Sem dúvida. Não, vamos combinar, ela conseguiu na TV Globo, né? apenas. Puxando Exatamente. pouco, Foi assertiva, tinha bons eu objetivos. E, Cris, Qual delas? sim. As duas. Que agora é o momento onde eu vou direcionar as perguntas. Então, Cris Silva, você, enfim, a gente falou um pouquinho, né, da sua atuação aí, criadora do AfroGooglers, na sua época lá de Google, e você tem um artigo onde você fala sobre diversidade, né, como que a diversidade move a inovação, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, do papel da diversidade nas ações de comunicação e marketing, né, isso está muito em discussão atualmente. Perfeito. Quando esse assunto finalmente começou a ganhar força aqui no Brasil, né, a gente realmente discutir diversidade e inclusão nas empresas que não faz tanto tempo assim, né? Hoje tá mais em pauta, que bom, né? Que tem discutido mais e tomado meios também tradicionais falando sobre isso, mas é uma novidade. Na época que eu entrei no Google, na época da criação do AfroGooglers, que foi em 2014, eu entrei no Google em 2013. Estamos falando de 10 anos atrás. Sim. O racismo, o machismo, a homofobia, tudo já existia há muito tempo. Mas ainda era muito recente a discussão sobre o papel das empresas, né? Nessa discussão e na ação também, né? Então, realmente era totalmente novidade. E na época se discutia muito sobre, especialmente, contratação. Né? Então, contratar mais pessoas. A gente está falando do Brasil, um país majoritariamente negro, então a gente olhava para a empresa, eu mesma, quando entrei lá no Google, poderia ser o escritório, assim. Dizem que até o da Suécia era mais diverso, realmente. Nossa, eu fazia essa piada, apareceu o escritório da Suécia. Eles falaram, não, o da Suécia É mais diverso. é mais diverso, plural. exato. Então, realmente, assim, imagina, né, eu fui uma das primeiras pessoas negras ali, tinha eu mais 2 pessoas negras há 10 anos atrás, quando eu entrei no Google. E aí, essa discussão sobre contratação, obviamente, era muito importante, porque era o princípio, a gente estava falando agora mesmo de priorizar. Não tinha como priorizar progressão de carreira, retenção, promoção, se nem tinha pessoas negras ali dentro. Então, realmente, a prioridade na época era a contratação, assim como e foi de muitas empresas nessa fase.
Porém, justamente por isso, essa conversa ficou muito restrita ao RH por um tempo, né? Então, também é muito confortável para os líderes de negócio falar assim, não, esse assunto é do RH, conversa lá com a mocinha do RH, né? Que o RH que tá vendo isso aí é uma tarefa do RH. Então, era uma conversa que ela ficava muito restrita ao RH e especialmente a essa contratação, né, seja de pessoas negras, seja de pessoas com deficiência, enfim, das diversas demografias aí dos grupos minorizados que a gente vê, né, que a gente não vê nas empresas. Sim. E importante falar sobre a diversidade impactando o negócio como um todo, porque realmente é transversal, realmente é 360, realmente move a inovação. Então, um exemplo que a gente gostava muito de usar ali no Google foi sobre quando a gente começou a ter a oportunidade de gravar vídeos com o smartphone. Repararam que tinha muitos vídeos subindo no YouTube de ponta cabeça. E aí, não entendiam o que era. É um erro, é a plataforma? O que está acontecendo que esses vídeos estão subindo de ponta cabeça? E aí, descobriram que simplesmente eram as pessoas canhotas. Porque quem é destro, né, tem a tendência de fazer assim com o celular. Sim. E se você é canhoto, você faz assim. Nossa! Né? Uma mesa só de testa. Né? Simplesmente, o fato de não ter uma pessoa canhota no time, fez com que ninguém tivesse testado e descoberto que, se você é canhoto, você grava assim e seu vídeo vai acabar subindo de ponta cabeça. Né? Então, isso foi resolvido. E isso é um exemplo assim, não teve, né? Eu me lembro disso, sabia? Dos vídeos de ponta cabeça, cabeça pra baixo. Exato. Né? Eu lembro muito disso. No começo da gente, né, subir os vídeos do smartphone, que era novidade, né? Sabe que eu sou a exceção que comprova a regra, porque eu sou destra, só que eu só gravo segurando com a mão esquerda. Que a mão direita tá muito ocupada. Talvez seja isso, mas mesmo quando eu não tô com o microfone, eu não sei explicar. Foto, só sei tirar assim. Uma interessante. Mas não, é só nesse momento. Então, você provavelmente teria de cabeça pra baixo. Esse problema também. E isso pra falar assim, a gente fala, né, sobre pessoas gordas, pessoas negras, pessoas trans, tem diversos recortes, né, demográficos, mas uma simples, né, não ter uma pessoa canhota. Simplesmente no seu time faz com que você tenha um problema de produto. Então, a diversidade, ela realmente é muita coisa, quer dizer muita coisa, inclusão quer dizer muita coisa. E aí, quanto mais a gente consegue trazer essas perspectivas diversas, né, para dentro dos nossos times, para dentro das nossas empresas, mais você vai ter a chance de, por exemplo, não errar, né? Então, esse erro não custou nada para a empresa. Poderia ser algum erro realmente, né? Que gerasse algum problema que, sei lá, virasse uma questão jurídica, né? Um problema de PR, de relações públicas. Não, foi algo que deu ali, foi contido, deu para resolver. Mas a gente já viu o Google ter muitos outros problemas que não foram tão simples assim, que geraram problemas, né, de imagem, de PR, assim como várias outras empresas. Então, o que eu quero, né, trazer aqui é isso, assim. É muito difícil a gente conseguir trazer toda a pluralidade que existe no mundo, todas as perspectivas, porque é muita coisa, nós somos plurais. Mas quanto mais você consegue trazer, né, esses pontos de vista para dentro, mais você vai conseguir errar menos, né? Mais você vai conseguir realmente fazer um produto, prestar um serviço que seja relevante, que se conecte para as pessoas, que se conecte com pessoas diversas, né? Que atenda mais pessoas. Então, tem segmentos que realmente você precisa se focar num público. Tem outros segmentos que você tem a chance, né? De repente, conquistar mais mercado, seja prestando um serviço, seja com um produto, que ele realmente é mais abrangente. Então, quanto mais você tem essas visões, mais, né, você tem chance de sucesso. E aí, quando a gente fala de inovação também, porque, então a Cris poderia ter chegado e falar assim, gente, e se a gente já pensasse, né, e que o vídeo sobe automaticamente, né, já vira ele do lado certo. Então, quando a gente tem essas pessoas, a gente também gera discussão, gera debate, mas eu não uso assim lá em casa. Agora a gente tem visto muitas marcas, por exemplo, lançarem produtos especificamente para pele negra, né? Sim. E aí é muito comum ter os reativos ali. Mas e eu que sou branca, não posso usar, Nívia, esse creme aí que você lançou para pele negra? Não, claro que você pode. Mas as pessoas com pele negra no Brasil falam, por exemplo, que tem a pele mais seca,
a gente fica com a perna russa, né? Talvez a Karina sabe. Ah, minha mãe fala assim, menina, vai sair com essa perna russa aí, vai sair todo cinza, não sei o quê, passa um creme. As pessoas negras aqui no Brasil estão muito familiarizadas com essa cena de passa um creme, você tá com as canelas aí tudo cinza, tá com as canelas russa, que é como a galera preta fala. Então, assim, pô, aí alguém lá já surgiu, né, uma ideia de produto e tal, e aí tá vendendo pra caramba. Então, quando a gente, né, traz todo mundo, pô, lá na minha casa tem essa cultura, lá a gente divide o pote de creme, então vamos fazer o pote, né, o potão, o familiar. Então, traz inovação, traz ideias de produto, traz ideias de negócio, traz ideias de comunicação. E aí, pensando na comunicação, a mesma coisa. Então, obviamente que a gente já falou aqui sobre consumidores cada vez mais antenados com questões sociais, né? Que querem ver, né, as marcas, querem ver líderes mulheres, querem ver pessoas negras, querem ver pessoas LGBTQIA+. Então, pensando em comunicação também, a comunicação ela tem o poder de criar ou de destruir, né, estereótipos imaginários, né? Sim. E aí, se a gente não traz essas pessoas também, que tipo de imaginário, de estereótipo a gente tá reforçando, né? Então, pô, quando a gente vê atores, por exemplo, na própria Globo, que falavam assim, eu não vou mais fazer um papel de empregada, né? Porque sim, beleza, isso é uma oportunidade pra mim, mas que imaginário eu tô ajudando a criar sobre pessoas negras? E hoje em dia a gente tem um Vai na Fé, por exemplo, né? Maravilhoso. Sim. Então, como marketing, as marcas, as propagandas, o seu próprio posicionamento ali nas redes também tem esse poder, ou de criar um imaginário, criar um imaginário positivo, ou de estar reforçando algum estereótipo negativo. Então, quando a gente fala em trazer diversidade e inclusão também para dentro e da comunicação, do marketing, a gente também está falando sobre esse impacto positivo que a sua marca pode ter na sociedade, além de estar antenada com as tendências de consumo, porque é o que o consumidor cada vez mais quer ver. Esse posicionamento ligado aos seus valores e que a comunicação seja transparente e mostre isso, né? Você precisa comunicar isso. Sim. E isso aí que a Cris falou também funciona muito bem para o universo de inteligência artificial. Porque quem alimenta a inteligência artificial somos nós. Perfeito. Eu vi uma palestra da Amy Webb, para mim a maior futurista que existe no mundo, no South by Southwest, maior festival de inovação do planeta, em Austin, em março desse ano. E aí ela fez um experimento ali que ela trouxe para gente. Ela perguntou o seguinte, por favor, IAX, não vou falar qual, me traga aqui imagens de CEOs de empresas, líderes de mercado nos Estados Unidos. Só homem. Homens brancos, não, né? Homem branco, com cara de ser heteronormativo, etc. Aquela questão toda. Tá, aí ela foi, beleza, eu vou nichar mais, né? Fazer o comando mais fechado. Então, por favor, me traga exemplos de CEOs de empresas da cidade X. Ela pegou a cidade americana com o maior número de mulheres, tá? Que é desproporcional. É claro que aquelas imagens todas elas são feitas, criadas pela IA, tá? Não são homens, só homem. Aí ela falou, bom, tá bom. Depois de 10 tentativas, ela falou, não, agora eu vou para alguma que não é possível. Me traga imagens de CEO de empresas de absorvente íntimo. Só homens. Só homens. Então, a gente tem que levar, a gente tem que alimentar aquilo também. E aí, talvez eu seja um pouco polêmica aqui, eu gosto mais da palavra pluralidade do que diversidade. Porque eu sou diversa de você, você é dela, ninguém é igual a ninguém. Então, quando a gente fala de pluralidade, eu acho que é mais abrangente. Na minha opinião, eu acredito que seja mais abrangente. Não sei se vocês concordam, não. A gente tem falado de pluralidade dentro da diversidade. É isso, eu gosto disso, a pluralidade dentro da diversidade. As marcas, quando elas começaram a entender, então, sei lá, você pega uma marca de beleza. Então eu sei que tem que trazer uma menina negra, tem que trazer gente negra. Então, beleza, aí são todas magras, sim, o cabelo cacheado, sim, e a pele negra, mas, né, a gente tá não é negra, não é preto retinto. Não retinta, então... Pô, tem então o que diversidade é essa, isso, né? Então é a pluralidade dentro da diversidade, né, Cris? Totalmente. E aí, mais uma vez, que eu sou muito prática e pragmática, e eu gosto de números e dados, como eu falei pra vocês, isso é pesquisar.
Empresas que, de fato, têm uma pluralidade maior, elas vendem mais, elas dão lucro para as pessoas. Isso é fato. Tá? Pluralidade em todos os segmentos, Sim. né? De gêneros, racial, comunidade LGBTQIA+, PCDs e por aí vai. Elas vendem mais, porque é exatamente o que a Cris falou. Gente, não tinha um canhoto lá para perceber que aquilo era gravado desse jeito e entrava de cabeça para baixo. Ou de ponta cabeça, como vocês falam aqui em São Paulo. Tem que ter. Como é que você vai vender um produto para essa comunidade, para esse segmento, se você não tiver alguém ali que saiba quais são as necessidades, quais são as dores e por aí vai. O seu negócio fica melhor, né? Sim, e aí, gente, é o seguinte: tudo fica melhor. homem não enxerga gênero. Pessoas brancas não enxergam raça. Isso é fato, sabe? Isso é fato. Então, a gente tem que mudar isso na nossa cabeça. Aí, assim, esses livros, 2 livros aqui, que é uma sobe e puxa a outra, a gente fala muito disso. Tanto vocês podem ver as ilustrações. Né? A gente tem... São só mulheres, tá? Vamos falar disso, Cris. Conta um bom. pouquinho pra gente. Já tô chutando outro, né? Mas é maravilhoso. Já vou dando gancho. Não, mas é maravilhoso. Era a pergunta que eu ia fazer mesmo. Queria que você contasse um pouco desse livro. Sei que tem mais o quê? De 100 histórias de mulheres, 113, né? Então, que são 2 volumes. Conta pra gente, assim, como foi a ideia, a motivação da ideia e como que vocês organizaram essas histórias. Eu tive a ideia desse livro na sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro desse ano. Porque nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Esse grupo, inclusive, está comemorando 1 ano de existência. Ele foi criado no Festival de Cannes do ano passado, pela Natasha de Caiado Castro, que é uma executiva, dona de uma grande empresa de eventos corporativos internacionais, a Wish International. Ela estava em Cannes, ela criou o grupo para as pessoas que estavam no Brasil poderem saber, que não puderam ir, que gostariam de estar lá, poderem saber o que estava acontecendo. E um grupo de mulheres, uma sobe e puxa a outra. Porque a ideia... eu não gosto muito dessas palavras muito batidas, como sororidade, mas é isso, é uma rede de afeto, é uma rede de suporte, muito mais do que de networking. Eu entrei no grupo no primeiro mês. Eu não estava em Cannes, entrei no grupo no primeiro mês e eu comecei cada mensagem que aquelas mulheres mandavam, mulheres muito inspiradoras, mulheres muito poderosas. A Ana tá no grupo, tá? Mulheres muito poderosas. Eu falava assim, gente, essa voz dessas mulheres tem que chegar mais longe. A gente tem que fazer um livro. Cada uma tem um capítulo para contar a história que quiser. Ser uma mini bio inspiracional, contar alguma história da sua vida pessoal, da sua vida profissional, o que quer que seja. Sexta-feira de carnaval, eu tava no Rio de Janeiro, entro no grupo, dou essa ideia. Astros alinhados, 2 outras mulheres, a Flávia Lippe, que é jornalista, autora de 15 livros, 8 são best-sellers, e a Luciana Herrmann, que é uma alta executiva da Nissan, que mora no México, que a gente tem gente no mundo inteiro, no nosso grupo. Tinham dado a mesma ideia. Precisamos fazer um livro. Mas como eu falei que eu sou prática, eu já fui com um pacote fechado. Gente, vamos fazer um livro colaborativo. A minha sugestão é que seja a Literary Books, que é uma editora que trouxe os livros colaborativos para o Brasil. Então, tá tudo pronto. Topou. Aí, as meninas ficaram assim, a gente fez uma reunião inicial, né? Uma reunião online, eu, Flávia, Luciana e Natasha, e algumas assim, mas será que a gente vai ter gente suficiente? Porque sexta-feira de carnaval, as pessoas estão com as famílias. E o que eu queria? Lançar em março, mês da mulher. Nossa, então, gente, o tempo recorde. Eu vendo os 2 livros aqui. E a Cris fala, por que foi na sexta-feira de carnaval deste ano? Eu fiquei assim, tem 3, tá? Porque tá saindo do forno, já tá pronto o livro em inglês. Meu Deus! Eu só não trouxe o livro em inglês porque o livro em inglês tá saindo do forno, ele chegou na casa de uma de nós, a Daniela De Luca, que é ela que tocou essa parte, e ele tá indo pra Cannes e pra Nova York, porque vai ter o pré-lançamento em Cannes esse ano, e vai ter o pré-lançamento em Nova York no Nexus Festival, que é outro festival incrível que tem lá. Mas enfim, parabéns. Voltando aqui pra história. Coloquei, eu falei, só tem um problema. Vocês precisam me entregar o capítulo até o dia 1º de março. Isso era 17 de fevereiro. No meio do carnaval. Tem 28 dias. Ou seja, já tinham 10 dias. Tem 44 autoras no primeiro livro, tá? E aí eu falei assim, gente, temos que ser inclusivas, né? Então, a orelha, pra quem que a gente vai pedir? Conversando com a Natasha virou e falou assim, tem que ser pra um homem. Aí eu, Edu Lira. Liguei para Edu, será que você faria tal? Não, Cris, claro, mas quanto tempo eu tenho? Eu, 2 dias? Amanhã.
Amanhã até meio-dia, pode ser? A orelha dele é muito maravilhosa. Depois vocês leiam, tá? Eu trouxe pra todas vocês. Ai, É muito. obrigada. Só assim, olha, eu vou ler só a última frase, tá? Vocês não puxam só umas às outras, vocês puxam todos nós, mostrando a importância da diversidade e da inclusão. Estou muito orgulhoso e agradecido pelo convite para escrever a respeito, pois esse livro não pode ser apenas uma obra, ele precisa ser um manual que nos ensinará e nos mostrará que temos um novo caminho a seguir, muito mais justo e igualitário. Desculpa, incrível. Pode ostentar mesmo. Ostento mesmo. Eu fiquei muito feliz. Enfim, conseguimos, né? Aí cada uma escreveu um capítulo, são 8 páginas, entregaram no dia 13 de março, eu estava no South by Southwest, fizemos o pré-lançamento, não tinha o livro pronto, mas tinha capa, tá? Só o boneco, como a gente fala, né? Imagina, isso menos de um mês depois, Nossa, né? Porque sim. 10 das 44 autoras estavam lá, inclusive o Edu foi no pré-lançamento. Estavam lá no South By. No dia 28 de março, fizemos o lançamento oficial aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, no JK Iguatemi. Tinha congestionamento para entrar no Caramba, estacionamento. meu Deus. Nós viramos best-seller no dia do lançamento. Que incrível. E aí, muitas mulheres que queriam, do grupo, que queriam ter participado, mas por absoluta falta de tempo, Sim. ficaram, gente, e aí, vamos embora fazer o 2. O 2 também foi um mês, ele foi lançado, aí já era tanta gente, porque se contar os dois juntos, são 113 autoras. E nós nos consideramos autoras dos dois. Tá? Eu assino com outras mulheres, a coordenação editorial dos dois também. Mas, bom, todo mundo convidou para o lançamento que a gente fez do livro do volume 2, que foi na Artefato Beach and Country, na Avenida Brasil, que é uma loja enorme. A gente parou literalmente na Avenida Brasil, com congestionamento na Avenida Brasil. Incrível. Incrível. E aí já lançamos no Rio de Janeiro, também foi um sucesso. Lançamos em Brasília. Quando a gente foi para Brasília, a gente entrou no plenário do Senado, várias senadoras pediram para falar, chamaram a gente lá em cima mesmo. Foi muito incrível. Assim, ele tá levando a gente longe mesmo. E já tem o inglês que eu falei para vocês. Em inglês, somos 97 autoras. Olha isso. E aí, cada uma, assim, tem gente que realmente... Eu escrevi sobre o episódio da minha vida pessoal. Eu ia fazer uma mini bio. Aí, nesse mesmo dia que eu dei a ideia, fui correr com meu marido na praia, oxigênio o cérebro, né? Aí eu falei, não vou escrever nada de mini bio inspiracional. Eu vou falar sobre um assunto que eu nunca tinha falado em público e que eu me arrependo de não ter falado, porque eu tenho certeza que eu teria ajudado outras mulheres se eu tivesse falado, né? Porque eu tava na televisão todos os dias, eu tive um câncer. Então, o título do meu capítulo é Eu Sobrevivi a um Câncer. Porque a ideia é que sejam capítulos, evidentemente, que puxem, ajudem, inspirem outras mulheres e outros homens também. Mas a preocupação é essa. Então, claro, tem muita gente que fala de liderança feminina, dos percalços ali que viveu no caminho. Tem muitas mulheres que falam de episódios de racismo. Tem mulheres que falam de problemas de PCDs, a Carola Videira, por exemplo, que teve um filho, que teve uma doença que ela tinha múltiplas doenças ali nele, enfim, ela tem um trabalho lindo, maravilhoso da Turma do Giló, coisa mais linda, não vou dar spoiler. Então, vocês leiam, porque é incrível, eu trouxe pra todo mundo. Incrível. Ai, obrigada, Cris. Muito Parabéns, bom, uma história né? inspiradora. Demais. Muito bom. Mulheres, acho que falamos sobre tudo, né? Falamos. Sobre tudo no tempo possível que estamos aqui. Se deixasse, ó. A gente passa o dia inteiro aqui. Como que as pessoas podem acompanhar vocês? Cris? Cris Silva Pinto. Agora, Cris por Cris. Não, detalhe, as duas com CH. E as duas com CH. Não. Cristiane, CH. E ainda temos aqui no estúdio Christopher, que também é com CH. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui maravilhoso. A gente falou, somos 6 pessoas nesse momento, nesse lugar. 3 são Cris. Tá demais, Muito isso aqui bom. a gente tá amando. Bom, gente, pode me procurar no LinkedIn, Cristiane, com CH, Silva Pinto, ou também no Instagram, eu sou a Choco Cris. No LinkedIn eu costumo falar sobre os temas que a gente conversou aqui, então, marketing digital, comunicação, carreira. Então, tenho aí também meus percalços de carreira para compartilhar aprendizados aí com vocês, e especialmente sobre equidade e inclusão, né? Então,
mandem um alô lá e a gente se conecta. E obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. O meu é Cris Pelagio, Cris com CH também, Cris Pelagio, né? P-E-L-A-J-O, oficial, esse é meu Instagram. Lá tem o Linktree, você consegue ir para todas as minhas redes sociais, tem o TikTok, tem LinkedIn, tem YouTube. Não falei do meu videocast, me sigam. Tem um videocast sobre tecnologia, inovação, narrativas emergentes, Legal. que é exato. Ele começou com a ideia de levar mulheres que transformam nessa área, dar voz para elas. A gente fez a primeira temporada com 12 episódios, sempre com mulheres, entrevistei 24 mulheres, e aí a gente falou muito de pluralidade, inclusão e etc. Então, na segunda temporada, a gente falou assim, a gente tem que incluir mais pessoas, mais homens, tem que ter uma preocupação maior com as pessoas pretas, tem que ter uma preocupação maior com os LGBTs, etc. Sim. Aí na segunda temporada, que tá entrando agora, a gente já abriu, né, pra trans, pra trazer mais pluralidade ali pra nossa mesa. Tecnotalk, também sigam lá no canal, no YouTube, o YouTube é Tecnotalk mesmo, e se inscrevam no YouTube, por favor. E nas minhas redes sociais, tanto Instagram, quanto TikTok, quanto LinkedIn, toda terça-feira eu trago dicas de comunicação. Olha, eu muito bom! Eu acho, por aí exemplo, sim. diminutivo. Já vou seguir. Estou precisando. Vai lá, olha. Não, você é maravilhosa, pá. Não, Maravilhosa. sério. Mas são umas dicas Sim. bem interessantes. Muito bom. Estarei lá. Estaremos. Muito obrigada a você, Carol. Obrigada, Karina. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada. Obrigada. Meninas. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Apresentação: Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção criativa: Karina Souza. Produção executiva: Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora: Karina Souza. Roteiro e direção: Curatas. Curadoria: Alice Salvo, Carolina Guiar e Cássia Alísio. Cobertura: Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Play. Edição: Jay Play. Concepção da ideia: Curatas, Jay Play e Rede Mulher Empreendedora.